Olá, queridos amigos. Bem-vindos ao segundo episódio desta palestra sobre a igualdade entre o homem e a mulher, este magnífico princípio que Abdu'l-Bahá vem apresentar ao Ocidente. E neste episódio ele vai desmontar a mentira sobre a inferioridade da mulher, que prespaçou ao longo dos tempos e por todo o globo. Mas antes, vamos falar do episódio anterior, relembrar. Vimos qual era a grandeza espiritual e a importância da presença de Abdu'l-Bahá no Ocidente nesta visita em 1912. Agora, neste episódio, vamos entrar no coração da palestra e vamos fazer a desconstrução da ideia de que a mulher seria inferior por criação, por inteligência ou por vocação. Abdu'l-Bahá mostra que este pensamento não vem de Deus, embora muitas religiões ainda o pratiquem. Mas vem sim da ignorância, da falta de educação e da privação de oportunidades. Tudo isto nesta palestra de 1912, que está inserida neste magnífico livro que nos oferece ainda hoje a inscrição e o relato dessas conferências e palestras que Abdu'l-Bahá veio proferir ao Ocidente, nomeadamente à América. E no episódio anterior, então, relembrando, vimos o enquadramento histórico e espiritual da palestra. Vimos quem era Abdu'l-Bahá. Vimos a importância da sua viagem ao Ocidente. E vimos também o peso simbólico de Nova Iorque, o que representava Nova Iorque em 1912, no coração da civilização. E vimos também que esta não é apenas uma palestra sobre sufrágio, sobre as liberdades do sufrágio universal entre homens e mulheres, que tinha vindo a ser negado até então às mulheres. É uma palestra sobre o futuro da nossa civilização. Daí a sua importância, porque se lermos a palestra, nos revemos nela hoje. E no coração do discurso vamos encontrar a desmontagem destas mentiras. O primeiro movimento de Abdu'l-Bahá é absolutamente decisivo. Ele desmonta a ideia de que a mulher seja inferior por natureza. Não foi a natureza que criou a mulher inferior. A mulher não é inferior. E isso não é de suma menos importância. Isso é importantíssimo, desmistificar esta ideia. Porque, durante séculos, muita gente acreditou, e alguma ainda acredita, que a mulher era inferior em criação. Inferior em capacidade, inferior em inteligência, inferior em vocação pública, nas suas capacidades em relação ao homem. E essas ideias tornaram-se muito normais, e tão normais que muita gente passou a tratá-las como se fossem quase sagradas, como se fossem a ordem natural das coisas, como se fossem até a vontade de Deus. Vivemos ainda no país mais populoso do mundo, numa sociedade por castas, onde a religião tem esse papel. E no Médio Oriente também. Mas Abdu'l-Bahá, que veio do Oriente, corta tudo isso pela raiz. Então o que é que ele diz? Ele diz, em essência, que essas ideias são errôneas, são erradas. São ignorância. E são um engano histórico. Que força tão grande há nisto. Porque Abdu'l-Bahá não diz apenas talvez tenhamos exagerado, nem que talvez o homem tenha sido um pouco injusto. Não é nada disso que ele diz. Ele desmonta a raiz espiritual do problema. Então, precisamos de entender que é um problema espiritual, de visão.
Ele mostra que a desigualdade não vem de Deus. A desigualdade vem sim da cegueira humana e da vontade de poder do mais forte. De algum modo é bárbara. E esta nova visão que Abdu'l-Bahá vem apresentar muda completamente a conversa. Porque no momento em que uma injustiça deixa de ser vista como vontade divina e passa a ser vista como uma deformação histórica, ela perde a sua falsa legitimidade. Deixa de poder esconder-se atrás da tradição. E deixa também de poder esconder-se atrás do costume. Mas mais do que isso, deixa poder esconder-se também atrás da religião. Uma religião que foi sempre mal compreendida e apropriada por uma interpretação que visava manter um certo status quo de um patriarcado. E esse é um dos grandes serviços que Abdu'l-Bahá vem oferecer ao mundo e que está inscrito nesta palestra. O de purificar o olhar religioso, purificar a consciência, purificar a forma como a humanidade pensa a mulher. Há uma frase bem pequena, mas tão poderosa, que resume esse momento. Quando ele diz: tudo isso é erro. E o que é esse tudo que Abdu'l-Bahá diz? É toda a construção mental que apresentou a mulher como sendo inferior ou sendo menor em relação ao homem. É toda a estrutura que a manteve ao longo da existência dependente. E toda a lógica que procurou tratá-la e a tratou como incapaz. E toda uma cultura que lhe negou o espaço e depois usou essa negação como prova da sua suposta insuficiência. Quando a mulher deixa de ser negada a essa negação, vejam o papel maravilhoso que ela tem. Repara na perversidade disto. Primeiro, a mulher é privada de educação. Depois, é privada de formação. Depois, é privada de experiência. Depois, é afastada dos grandes campos da ciência, da política, da administração, da palavra pública. E, no fim, alguém diz: vês? Ela não conseguiu chegar lá. Pudera. Graças a Deus que esse tempo cada vez está a acabar, mas ainda não acabou. O papel da mulher, quanto mais participativa ela é, o mundo melhor se torna. Mas como poderemos chegar a algum lugar? Como é que a mulher poderia chegar a algum lugar se o caminho lhe foi negado? E é precisamente esse ciclo vicioso que Abdu'l-Bahá vem denunciar com uma clareza absoluta. Ele mostra que a diferença observável entre o homem e a mulher de maneira nenhuma se trata de uma prova de inferioridade essencial. Prova apenas diferença de oportunidade. Prova apenas diferença de acesso. Prova apenas diferença de condições históricas. Queridos amigos, em grande parte do mundo isto ainda é profundamente atual. Porque ainda hoje, muitas vezes, a desigualdade continua a funcionar assim. Apesar nas nossas sociedades ocidentais já existirem esses acessos. Mas continua a existir esta mentalidade de impedir o crescimento da mulher. E depois culpa-se a vítima pela limitação criada
pelo próprio sistema. Viram só como Abdu'l-Bahá desmonta toda esta mentira? E aqui Abdu'l-Bahá vai ainda mais fundo. Ele recentra o valor humano, o valor da humanidade, do ser humano, não no sexo, mas na ação, no caráter e na alma. E aqui a frase-chave que ele apresenta é esta: Deus julga as ações humanas. Pensa bem quão libertadora é esta frase. Que liberdade encontramos nesta frase. Deus não olha para a alma e pergunta: és homem ou és mulher? És de um grupo ou de outro grupo? Vales mais ou menos por causa da tua forma biológica? Acham que Deus faz esta pergunta ao ser humano? Deus que criou o homem e a mulher e criou toda a criação e toda a beleza, onde há o feminino e o masculino. Não. O que importa é a pureza. O que importa é a verdade. O que importa é a capacidade que cada um de nós, homem ou mulher, tem de servir. Servir o outro, participar na comunidade, participar no crescimento e no desenvolvimento da humanidade. O que importa é a capacidade moral e espiritual de nós estarmos conectados com a luz do sol que nos conecta com o bem. O que importa é o que a pessoa faz a cada dia da sua vida diante de Deus. Vejam como isto é de uma beleza extraordinária. Aliás, como em tudo na criação que provém de Deus. Porque devolve o ser humano ao centro real da sua verdadeira dignidade. Já repararam? A mulher deixa de ter de pedir licença para ser reconhecida. Ela já é reconhecida na sua essência humana. Absolutamente extraordinário e de uma simplicidade comovedora e simples. Agora Abdu'l-Bahá não fica apenas no plano abstrato. Ele aponta para uma consequência prática decisiva. E qual é a consequência prática decisiva que ele aponta? Ele aponta para a educação da mulher. Queridos amigos, e é aqui que a palestra ganha uma força civilizacional impressionante. Ele diz que a educação da mulher, reparem bem, que a educação da mulher é ainda mais necessária do que a educação do homem. A mulher estava privada de educação e Abdu'l-Bahá vem dizer que a educação da mulher é ainda mais importante que a do homem. Muitos, talvez tu, ao ouvir isto pela primeira vez, certamente podes estranhar. Mas o sentido é profundamente claro. Se não vejamos. A mulher é mãe. Pode vir a ser mãe. E se a mãe é a primeira educadora da criança, se é ela que forma os primeiros anos da vida, se é ela que transmite hábitos, linguagem, sensibilidade, equilíbrio e valores, então, uma sociedade que descuida a educação da mulher, o que é que está a fazer? Está, à partida, a sabotar a educação da própria humanidade. Já repararam nesta verdade absoluta? Esta é uma ideia que desmistifica toda a sociedade patriarcal. A opressão da mulher não prejudica apenas a mulher. Prejudica a geração seguinte. Prejudica a família. Prejudica o homem.
prejudica a cultura, prejudica o futuro. A única coisa que beneficia são as más tradições e os maus costumes. Então, negar educação à mulher, reparem bem, é empobrecer a civilização no berço, na nascença do ser humano. E aqui é muito importante dizer com delicadeza. Abdu'l-Bahá não está a aprisionar a mulher no papel doméstico. Não, nada disso. Ele está antes a mostrar, ao contrário, o guião absurdo que é diminuir aquela de quem depende tanto a formação do mundo humano. Ou seja, mesmo que olhássemos apenas para a infância e para a formação da geração seguinte, já seria um escândalo negar à mulher educação plena. Certo? Quanto mais, então, negá-la na ciência, na arte, na administração, na política, no governo das coisas, na vida pública, na palavra, na liderança e, principalmente, no pensamento. Queridos amigos, e é por isso que esta parte da palestra continua a ter uma força tão atual hoje, para que possamos desmistificar um quadro mental assente numa mentira que perpetua uma sociedade patriarcal e onde irradia ainda muitos males nos sexos. Porque esta visão ajuda as sociedades e faz-nos ver que as sociedades que investem menos na mulher são sociedades mais pobres. Ainda hoje há culturas que toleram que o horizonte feminino seja mais estreito. Ainda hoje há famílias, escolas e sistemas que mantêm expectativas diferentes para as meninas e para os meninos. E isto acontece ainda no segundo quartel do século XXI. E qual é a resposta que Abdu'l-Bahá vem dar? Essa resposta continua a soar como um modo de nos corrigirmos e uma chamada. Isto não é uma ordem divina, este modo de ver as coisas. Isto trata-se de uma cegueira. A certa altura na palestra, ele recorda também uma figura religiosa muito significativa. Quem é que ele recorda? Maria Madalena, aquela figura bíblica. E ao fazê-lo, lembra que, mesmo na história do cristianismo, uma mulher pode exercer um papel de firmeza, consolo e reanimação espiritual num momento crítico. E o que é que ele quer mostrar com isto? Que a história religiosa também ela própria testemunha a força feminina quando esta não é abafada. Já se deram conta disto? Portanto, queridos amigos, não há desculpa possível para este pensamento erróneo e para esta prática assente nesta mentira. Nem a história, nem a religião, nem a tradição, nem a cultura, nada justifica a manutenção desta mentira. Que poder Abdu'l-Bahá vem trazer. E talvez aqui caiba uma pergunta muito forte para o público. Quantas capacidades foram enterradas ao longo da história porque alguém decidiu, antes do tempo, que a mulher valia menos? Quantas inteligências não floresceram? Quantas vozes
não falaram? Quantas líderes não puderam surgir? Quantas educadoras não puderam educar plenamente? Quantas criadoras não criaram? Quantas almas não foram diminuídas por estruturas que se julgavam normais, por este modo erróneo e ignorante de pensar? E é aqui que esta palestra deixa de ser apenas uma análise. Esta palestra torna-se um lamento pela perda humana que a desigualdade deste modo de pensar e ver os sexos causou ao longo da história. E, infelizmente, uma parte da humanidade ainda não acordou. Porque, no fundo, a grande pergunta já não é: será que a mulher é capaz? A resposta está aí. Quando o modo de pensar, o modo de agir e a liberdade acontece, a resposta está aí. A grande pergunta, então, passa a ser: quanto perdeu a humanidade? Quanto perde a humanidade por não ter e ainda não deixar que a mulher seja capaz e possa mostrar tudo aquilo que pode ser? Que pergunta tremenda. É por isso que a humanidade continua a voar baixinho. Porque a asa do pássaro da mulher ainda não está ao nível da asa do homem. Mas Abdu'l-Bahá ainda vai mais longe. Ele vai mostrar que homem e mulher não são duas realidades em competição, mas são duas partes de uma única humanidade. Ele vem dizer e vai dizer na palestra que a civilização só se completa quando ambas, o sexo masculino e o masculino, se puderem desenvolver conjuntamente e em igualdade. E vai fazer uma afirmação espantosa, a de que a paz universal é impossível sem o sufrágio universal. Ou seja, a igualdade não é apenas justiça para a mulher, não é uma forma de justiça para a mulher. É muito mais do que isso. É a condição. É a condição para a cura do mundo. Vejam, reparem só. É tremendo. Tremendo no sentido de que nos dá uma nova visão. A desigualdade entre o homem e a mulher não é uma verdade antiga. É uma mentira antiga. E toda a mentira antiga parece natural. Parece natural até que a luz da verdade venha finalmente desmascará-la. No início do episódio, falei-vos daquela frase fantástica de Abdu'l-Bahá. Deus julga as ações humanas, não julga as ações do sexo feminino ou do sexo masculino. Então, mas seguidamente vem o terceiro episódio. E no terceiro episódio ele vem falar que se a humanidade não está dividida entre superiores e inferiores, então o que é a humanidade, afinal? Porque é que Abdu'l-Bahá diz que homem e mulher são duas partes de um só corpo? Porque é que ele liga a igualdade da mulher, reparem bem, ao fim da guerra? Estas são as perguntas que ele vai responder no próximo episódio e que eu vou partilhar com vocês. Vejam bem, queridos amigos, só neste vislumbre, que mentira colossal a humanidade tem vivido e parte dela ainda vive apenas por ignorância. Queridos amigos, espero que tenham gostado deste episódio, desta palestra tão impactante. E no terceiro episódio
vêm respostas àquelas perguntas últimas que fizemos. Partilhem a palestra para que outras pessoas possam também ter a oportunidade de desmistificar esta mentira que a humanidade tem vivido e ainda grande parte acredita nela. Um grande abraço e vemos no terceiro episódio.